Bom, vamos já olhar a nossa manchete principal hoje do UOL, que está despertando bastante interesse nas pessoas. Quanto ganha o governador do seu estado? Né? Qual é o valor do salário do governador do seu estado? Tem uma informação aqui muito interessante que 3 governadores, mas que dobraram seus próprios salários em 2022. 3 governadores aprovaram aumentos de mais de 100% sobre os próprios salários desde 2022. Isso foram o que mostraram os dados das Assembleias Legislativas Estaduais e também portais da transparência. Bom, vamos lá aos casos específicos. O primeiro deles, Carlos Brandão, do PSB. Ele é o governador do Maranhão. Ele aprovou neste mês um aumento de 107%. O rendimento mensal dele vai passar de R$ 15.900 para R$ 33.039 a partir de junho. Outro caso que chamou a atenção tem a ver com o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. Ele aprovou em maio de 2023, e isso na época deu muita repercussão, um aumento de quase 300%. O caso foi até parar na justiça. Mas o Supremo Tribunal Federal acabou rejeitando em dezembro um pedido para reverter esse acréscimo. E aí o subsídio mensal de Zema passou de R$ 10.500 para R$ 39.700, um aumento de 278%. E vai chegar agora a R$ 41.800 em fevereiro de 2025, que dá um aumento de 298%, ou seja, quase 300%. Né? Outro caso é da governadora Raquel Lira, que é do PSDB de Pernambuco. Ela também sancionou um aumento para ela mesma, um aumento de 129%. Em dezembro de 2022, a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou que o salário do governador passasse de R$ 9.600 para R$ 22.000. No entanto, esse não é o valor que Lira recebe. Ela escolheu receber R$ 42.100 como procuradora do Estado. Ela pode, inclusive, fazer isso, né? Porque o salário dela é bem maior como procuradora, então ela pode continuar recebendo esse salário, que era o cargo que ela ocupava antes de entrar na política. Mas, de todos os governadores brasileiros, Raquel Lira é que tem o maior salário entre os governadores. E também é quem recebe a melhor comparação na comparação, inclusive, com a média da renda mensal dos pernambucanos. O salário dela é 38 vezes maior do que a renda per capita do pernambucano, que é de R$ 1.113. Vamos embora analisar essa história, ô Thales. Tá errado o governador aumentar o próprio salário? Esses salários são fora do mercado, deveriam ser revistos. Como é que você analisa a remuneração dos governadores brasileiros? A desculpa do Zema é que aumentou isso porque achatava o salário de todo o funcionalismo. E aí ele teve que aumentar para ter. O caso é o seguinte: os governadores, eles têm uma série de mordomias. Todos os governadores têm uma série de mordomias, quase não gastam do próprio dinheiro, porque boa parte dos gastos dele vem lá ali do palácio, dos cofres públicos. Então, na verdade, em termos salariais, eles não precisam ter um salário tão acima do mercado quanto normalmente usam como argumento. Ah, o meu salário é o salário de um executivo, de uma empresa, é um salário. Não, eles não precisam disso porque eles já têm um monte de mordomias. Essa é a verdade. E o caso do Zema é um escândalo porque ele é do Partido Novo. O Partido Novo propugna que não haja gastos no Estado, que diminuam os gastos do Estado. Aí ele vem e dá um aumento desse tamanho para ele próprio. Quer dizer, foi um aumento de quanto? 278%. É um absurdo, né? Um aumento para ele próprio de 278%, um sujeito que é de um partido ultraliberal, que diz que o Estado não pode gastar. Aí pega, aumenta para poder aumentar os salários do funcionalismo, para poder melhorar a sua popularidade. A verdade é que o Zema estava com a popularidade em baixa, ele agora sonha ser candidato à presidência, e aí ele quer melhorar a popularidade. Faz isso junto para ver se o funcionalismo não faz campanha contra ele. Eu acho que ele acabou dando um tiro no próprio pé. É,
E o caso dele não é isolado, né, ô Raquel? A gente vê aí outros governadores, como a própria Raquel e também esse governador do Maranhão. O que que significa isso? Quer dizer, o governador aumentar o próprio salário? Isso para a população soa muito mal, né, para os eleitores. Você vê que passa por todos os partidos, né, Fabiola? Você vai do Novo para o PSB, para o PSDB, para praticamente todos os partidos, não é exclusividade da direita ou da esquerda. Agora, é realmente uma questão difícil de abordar, porque você vê que esses níveis de salário, embora ele seja altíssimo para a população em geral, estava até procurando aqui quanto está o salário, o rendimento médio real do brasileiro, estava em R$ 2.979 no ano passado. É, o nível de salário para o nível de responsabilidade que tem um governador, a despeito das mordomias que o Thales estava mencionando, ele não é tão alto assim. Se você for pensar o nível de esforço, o nível de horas de dedicação, o nível de responsabilidade. Então, também quando a gente discute níveis de corrupção no nosso país, a gente não pode negar que as funções públicas, elas têm que ser, sim, bem remuneradas. A questão não é essa, né? A questão é o nível de entrega que muitas vezes esses políticos e funcionários públicos em geral eles têm. Então, assim, o governador ele passa boa parte do tempo dele efetivamente governando e dedicado ao seu estado, ou ele passa fazendo política, ele passa de olho nas próximas eleições, o quanto ele está realmente engajado e preocupado em trazer melhorias para o seu estado. Ou ele está, como disse o Thales, dando aquele reajuste para poder reajustar todo o funcionalismo público e encontrar formas para aumentar a sua popularidade. Senão fica uma discussão meio hipócrita também. São funções de alta responsabilidade. Então, são funções que têm que ser bem remuneradas, até para você não ensejar oportunidades de corrupção no país. O funcionalismo público em geral, e também dos governadores ou de qualquer político, não é que ele não deva ser bem remunerado, a questão é que precisa entregar o serviço para o qual ele está ali designado, e isso precisa caber dentro das contas públicas. Muitas vezes, o que os políticos fazem é que eles vão se concedendo aumentos e benefícios, tanto no poder legislativo, quanto no executivo, quanto no judiciário, principalmente no judiciário, sem conseguir, sem ver se aquilo está cabendo dentro do orçamento. Então, você pega um estado como Minas Gerais. Minas Gerais é um estado com um enorme problema dentro do seu orçamento. Está ali pedindo ao governo federal para renegociar dívidas. Então, dentro do contexto fiscal do orçamento de Minas Gerais, caberia esse tipo de reajuste com impacto em todo o funcionalismo público? Principalmente num partido como o Novo, que prega todo o contexto ali, toda a responsabilidade da política pública? Provavelmente não. Então, essa que são as questões. Acho que a gente não pode cair numa crítica vazia. Sim, um governador precisa ganhar bem, ele tem um alto nível de responsabilidade para o cargo que ele ocupa. Agora, ele está entregando o serviço necessário, ele está dedicando o seu tempo, ele está realmente cuidando do seu estado. Dois, aquilo cabe na conta dos seus estados com toda a repercussão que aquilo vai gerar ao longo do funcionalismo público?